Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando da visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, né, que veio participar aqui do resultado da Operação Potiguar 2. E aí a gente já teve a presença do Exército por 2 vezes. Ele ontem autorizou que o Exército faça também vistoria nos presídios aqui do Estado. E aí a gente tem que torcer para que o Exército não vá para as ruas mais uma vez, que a polícia daqui consiga controlar os ânimos aí da violência aqui do Estado, né? Mariana, a gente se refere mais ao Exército, né, que é quem tem dado visibilidade nessas ações recentes, e não às Forças Armadas. A Marinha, a Aeronáutica não tem essa visibilidade nas ruas que o Exército está tendo. E até essa popularidade de ser aplaudido quando começa a entrar em ação, como, por exemplo, ontem no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. O Exército Brasileiro, na verdade, está vivendo um momento que, historicamente, ele nunca viveu. Já participou de guerras, como a Guerra do Paraguai, a Segunda Guerra Mundial. Nossos pracinhas fizeram muito bonito lá na Itália. E aqui, além do inimigo externo nessas situações, durante determinados períodos, o Exército chegou a se preparar e a combater durante anos o que foi colocado como inimigo interno, principalmente na época da ditadura. O Exército criou uma imagem muito forte de pessoas que, com essa crise recente nos últimos 3 anos, acham que ele pode ser a solução para todos os males, mas os próprios comandantes já estão segurando os ânimos para, nessa fase que ele não passou até hoje, um histórico como esse, o Exército Brasileiro consiga aumentar a popularidade, resgatar algumas ações necessárias sem correr riscos. Quais são os riscos? Numa ação continuada, há um temor por parte dos comandantes do Exército de se ter aquilo que se chama contaminação. No Rio de Janeiro, especialmente, há um temor de que o soldado do Exército, ele tem um tempo ali, quando ele sai, se ele não for inserido no mercado de trabalho, se ele não tiver uma atividade, se ele ficar desempregado, ele pode ser refém de uma situação em que alguém conhecido, um parente e tal, diz, olha, tem um sujeito ali muito preparado, mas ele está desempregado. Aí oferece um emprego para ele de segurança, um emprego para ele, em alguns casos ocorreram, até em milícias e tal. Então há um receio muito grande dessa operação continuada e especialmente de envolver nos lugares em que esses soldados moram, ações. O ideal é ter ações em lugares que eles vão àquele lugar, desempenham as ações e retornam aos seus quartéis, sem ter contatos com aquela realidade mais imediata, para não ter essa, insisto, contaminação. Nesse novo desafio, eu acredito que o papel do Exército, inclusive sob o comando de um ministro civil, não é, o ministro Raul Jungmann, ele pode ter, como a gente vê em vários países, desde aquelas ações mais fortes, consistentes, como por exemplo Israel, não é? Como também em outros países que até prescindem de uma ação mais ostensiva, como agora o Brasil está precisando, e o Exército e as Forças Armadas se dedicam a atividades de preparar ali uma boa reserva para uma eventual necessidade, mas enquanto se prepara também com um desempenho, um trabalho na área social. Além desse desafio de segurança nas ruas, de ação nos presídios, ações pontuais para fazer aquelas revistas nos presídios, há também um grande desafio que é nesses milhares de quilômetros de fronteiras do Brasil. Pode ter um treinamento, soldados do Brasil todo passarem um período nessas fronteiras, que é hoje a grande preocupação do ministro Raul Jungmann, entre outras, do presídio e da segurança nas ruas, tem essa das fronteiras, de impedir que naquelas fronteiras onde principalmente se entra no Brasil algumas atividades ligadas ao narcotráfico e ao contrabando de armas, que continue dessa forma. O Brasil está muito vulnerável para a entrada de drogas, para serem exportadas, e também
para a entrada de armas. E é muito importante que o Exército desempenhe também suas funções no sentido de proteger mais as nossas fronteiras. Essa nova experiência, ela não significa, como a gente vê até nas redes sociais, algumas pessoas reclamando das atividades e outras até comemorando, achando que o Exército, além desses problemas de segurança, vai resolver outros que estão levando o povo brasileiro às ruas. Vamos ver, nessa nova fase, historicamente nunca vivida, o desempenho do nosso Exército e que seja um desempenho a favor da evolução, do crescimento, do fortalecimento da sociedade brasileira, evidentemente sem repetir erros do passado, que é o que ninguém deseja, né? Que alguns erros sejam repetidos e que as ações do Exército sejam realmente frutíferas e que tenham um bom desempenho.